Deixa eu te perguntar. Esposa de pastor. Como é que é, assim? Não vou te perguntar como é que ser esposa de pastor, mas eu sei que levou um tempo para você ser consagrada a pastora, né? Como é que foi esse tempo, assim, até o aprendizado para você, até você chegar a esse tempo? O que você entendeu disso? No início foi muito desafiador. Porque primeiro eu era nova convertida. Mesmo eu sendo nova convertida, a igreja parece que espera algo de você. Não entende, né? E eu não tinha muito assim com quem contar, assim, com quem conversar, né? Porque eu não. E naquela época, assim, você não. Hoje a gente vai fazer mentoria, você escuta uma palavra aqui. Eu não tinha nem referência de pastor, para você ter uma ideia. Eu tinha acabado de me converter e ficamos pouco tempo, né, na igreja lá. Logo a igreja nasceu, então assim eu não tinha muito essa referência. Então foi bem difícil para mim. E eu já sou mais tímida, né? Então assim mais reservada. Eu me lembro que eu achava assim, não é para mim. Assim tem alguma coisa errada. Porque até as referências que eu tinha tendo ele como referência, falei, um pastor, uma pastora tem que ser assim, né? Tem que ser extrovertido, tem que ser uma pessoa que gosta de estar com o público. Eu falava, eu sou o contrário, Senhor, errou a mão. Errou a mão. Falei, não vou ser nunca. Né? Aquele pensamento, não vai dar certo. E errou a mão. Falei, não vou ser nunca. Né? Aquele pensamento, não vai dar certo. E então, assim, foi difícil, porque era um choro solitário. Então ele fala, ela conseguiu, ela se deu muito bem, mas existiam as minhas quarto de choro, ela falava comigo e... Às vezes eu falava, né? Mas como colérico, assim, ele ficava doido. Ele já me empurrava, assim, você quer ser acolhida, e ele só... Vai! Eu sou o apóstolo. Isso. Eu dava destino. Envia. Ele empurrava, não. Você só quer ser acolhida, né? Só queria aquele... Mas teve muitos... Eu lembro de momentos, sim, no quarto, nas nossas conversas íntimas, a Natasha se questionando, né? Questionando muitas coisas, e a gente... né, na nossa maneira, aconselhava, falava com ela. Sim. Não, eu falo porque tem muita esposa de pastor que ela é só realmente a esposa do pastor, mas você não é a esposa do pastor. Você exerce uma função, né? Não, porque você não só acompanha ele nas coisas, mas a gente vê você fazendo as coisas também como pastora. Daí que aconteceu? Eu comecei a servir a igreja como todo mundo. Eu ia lá no dia da limpeza, eu comecei a servir a cantina, a gente começou a fazer de tudo. Eu falei, bom, vou servir a igreja. Eu acho que havia uma cobrança minha também sobre mim, sabe? Eu sou meio assim, porque tem gente que, né, não se preocupa. Então eu acho que então eu acho que eu também me cobrava nisso e isso foi pesado. Eu pesei também, talvez, isso. Tanto que hoje, quando eu falo com as pastoras, eu sempre falo, vamos estar juntas, exatamente para não viver aquilo que eu vivi, sabe? De estar sozinha por um período no ministério, mas assim, ao mesmo tempo, não me fazia de vítima. Né? Sim, uma das coisas que... Eu não me fazia de vítima. Fala, gente, não tem, não dá tempo. Não dá tempo, entendeu? De se fazer de vítima. Vambora, vamos... então, assim, durante o período, realmente, eu fiquei à sombra, né? Fiquei mais em bastidor, fazendo essas coisas. Mas, assim, eu já me envolvi com as mulheres. Então, desde o início, eu já comecei a servir as mulheres. Por isso que eu falo que eu gosto muito de estar com as mulheres, porque foi o lugar que eu fui sendo forjada. É no envolvimento que você é forjado. E eu fui sendo trabalhada. Hoje eu posso pregar para a igreja, falar com a igreja, mas eu só me sentia à vontade no meio das mulheres. Então, eu fazia isso com as mulheres. E lá eu fui... o Senhor foi esticando, né? Você vai desenvolvendo... Mas eu acho que também, assim, a minha personalidade não é que não facilitou. Eu já não era, assim, da comunicação.
né? Porque quando a pessoa já é da comunicação... E fala super bem. É um pouco mais fácil. Mas eu vou te falar, o seu jeito comunica, porque uma das coisas, quando eu cheguei na igreja, foi te observar. Olha só. E eu te observava servindo. Você foi a primeira pessoa que falou comigo, né? Que me deu atenção, assim. Você e a irmã Francisca. Então, assim, a vida da gente, ela prega. As pessoas estão nos observando. Você foi uma das pessoas que eu pensei assim, nossa, uma pastora desse tamanho, dessa igreja, servindo sobremesa. Eu me lembro vendendo sobremesa. Diferenciada ela. Eu me lembro quando veio uma pastora aqui numa conferência nossa, uma pastora de Londres, e ela falou isso para mim. Ela falou que ela tinha vindo aqui e o Espírito Santo tinha falado que era só para mim observar. Daí você vai aceitando, sabe? Que o Senhor tem multiformas de trabalhar, de usar todas as pessoas. E eu recebia muito essa palavra. Deus vai te usar da maneira como você é. Deus vai te usar da maneira como você é. Eu falei, gente, eu não posso ser uma pessoa diferente. Não pode, assim, né? não está de acordo com a palavra. Às vezes queremos nos moldar, assim, você quer ser aceito, você quer assim, atrito. E você quer ser aceito, você quer se enquadrar. E não, Deus não tem um molde, Deus usa de todas as maneiras. E hoje até vejo que as pessoas com quem eu me identifico, ou mulheres que eu assisto, que eu gosto, têm mais um temperamento mais parecido com o meu. Assim, que eu gosto, né? Que eu me identifico. Talvez a nossa raiz, né, da igreja, a gente não tinha uma abertura para mulher. E além disso, né, que no Brasil não tinha pastora na IBNJ. Isso que eu falava, isso aí. Então ele sempre me falava isso. Uma coisa que ele sempre me falava é, eu não estou me casando com uma pastora. Eu quero minha esposa. Ok, não colocava essa então pressão. ele me tirou esse peso, porque ele nunca falou que eu precisava ser pastora. Tem um ponto muito importante também, até sobre isso, vale até de conselho aqui, né? Às vezes a pessoa quer encontrar o par, ele quer encontrar o par no ministério. Ele quer casar com o líder, quer casar com o pastor, quer casar com... Você não vai casar com o pastor. Porque ela já acha que é meio caminho andado, né? Ela acha isso. E é a maior fachada. Não é. E não é. Me perdoe, não é. Então, é engano isso. Eu não casei com a pastora Natasha, casei com a Natasha. Eu queria a Natasha, não queria uma pastora, né? A pastora a gente constrói, então, até porque eu tive experiência de vida, né, com outros casais, outros pastores, que casaram, escolheram as suas esposas pensando no ministério e deu ruim, divorciaram, houve traições. Em nenhum momento eu fiz pressão para ela que eu queria uma pastora, eu queria uma esposa, eu queria a Natasha, né? E aí eu era muito fechado para ter pastora no ministério, né? E eu sei que isso é um assunto que nem todo mundo concorda, né? Não existe pastora na Bíblia, essas coisas, não tem seus argumentos bíblicos. Mas eu concordo o seguinte, eu tenho pontos que eu concordo, é verdade, não existe... Eu não posso colocar o peso da liderança sobre as mulheres. As mulheres não têm psicológico para isso, emocional para isso. Então, por isso que você não vai ver que eu não vou colocar o peso de liderança da Natasha ser a mulher da minha casa, a mulher da igreja. Não, eu sou o pastor da igreja. Né? Eu vou dar cobertura para ela, eu não vou dar o peso para ela pastorear. Mas eu comecei a perceber que a Natasha era muito pastora. E aí isso começou a me quebrar um conceito que eu tinha lá atrás. Não existe pastora, mulher pastora. Só que eu começava a perceber que a Natasha era muito pastora. Mas é que está, o que é ser pastor e pastora? Eu acho que vem daí. Do que a pessoa entende o que é um pastor ou uma pastora. Para mim, uma pastora é uma cuidadora. Isso, também. Então, mas aí eu comecei a perceber que a Natasha, nossos desafios estou falando do ministério, do ministério, a Natasha era muito sábia nos conselhos. Isso. Sim. Muito sábia. Ela era muito precisa no conselho. Eu lembro, assim, 1 ano depois de igreja, a gente tinha um desafio de ir para Pantã. E eu não sabia o que fazer. Eu vou falar, eu estava do lado do Leandro, o Guilherme estava aqui comigo. Mas o conselho da Natasha foi preciso. A Natasha falou assim, espera, não precisa ir agora. Parece que foi simples, foi. Mas aquela palavra da Natasha, eu falei assim, não, ela está falando como uma pessoa comum. Só que isso é lá atrás, isso. Isso é lá atrás. E eu comecei a perceber que a postura da Natasha era de pastora. Conselho, palavra, ministrações, comportamento. Falei, quantas vezes eu fui pedir conselho a ela. E o conselho dela era muito, muito sábio, muito direcionado. Falei, cara, aí começou a quebrar um paradigma na minha cabeça.
Falei, pô, mas não existe pastora. Como assim? Como assim, pastora? Aí, pastor é aquele que cuida de pessoas, cuida de vida. E ela cuidava muito bem, vou dizer primeiro, de mim. Isso. Não estou falando nem como esposa aqui, estou falando já dentro do ministério. Falei, gente, aí ela me quebrou. Eu falei, ela me quebrou. E aí a gente começou a receber muitas palavras também. Eu lembro de um culto que o Jackson veio aqui. Ele falou que Deus iria levantar um exército de mulheres, que Deus... de pastoras, né? E eu sou muito sensível aos sinais. Isso. Eu fiquei ligado naquilo. Falei, amém. Quando a gente comemora 10 anos de igreja, né? Quando a gente consagra também os pastores, eu fui até pega de surpresa. Ela vai ser pega de surpresa, né? Eu lembro que a nossa primeira consagração pastoral, né? Aí o Jackson sempre foi um cara que foi muito o meu conselheiro dentro desse tempo. De Jackson, da Inglaterra, isso. E aí eu pergunto a ele se era um tempo de eu consagrar os meninos a pastores. Acho que o Leandro era presbítero, tal. Eu sabia que a gente estava entrando numa nova fase, estava comemorando já os 10 anos da igreja ali. E é uma frase que ele falou assim, eles são filhos da casa, e essa frase ficou até hoje, né, no meu coração. Se eles são filhos da casa, eu falei, pô, são, pô. Nós ouvimos até hoje essa frase, é verdade. Foi o Jacques que falou isso pra mim. Amém. Esse foi a régua que ele falou pra mim, né? E, cara, o Leandro, o Guilherme, e nesse pacote tinha a Natasha. Falei, cara, eu não vou deixar a Natasha de fora nisso. E era um momento muito, sei lá, muito chave na igreja. Era um momento muito... Eram os 10 anos. Esses 10 anos foram 10 cultos. A gente fez 10 cultos. Veio o Theo Hayashi, Mark Anderson, Jackson Antônio. Foi uma festa, Benhur Lopes, foi um aniversário. Foi aqui, não foi? Foi. Porque eu lembro. Foi um aniversário, a gente fez culto de quarta a quarta. Meu Deus, pois foi. De quarta a quarta. E eu lembro muito do pastor Leandro, não sei porquê. Eu acho que ele tá... Não sei foi um aniversário sensacional. Foi um aniversário que ficou marcado 10 anos. E ali, falei, cara, a Natasha quebrou um paradigma. E ela abre uma porta dentro do nosso ministério, claro. Foi. Né, para futuras pastoras e dar abertura para novas líderes. Hoje, eu tenho total certeza, quando eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu ainda enxergo assim, o meu pastoreio feminino, ainda o pastoreio auxiliar, sabe? Sim. Realmente, assim, eu estou debaixo da autoridade dele, eu sei que ele... É isso que eu acredito dentro do ministério. Muito auxiliar, porque eu ainda priorizo muito a minha família, por mais que eu tenha... Estou envolvida com a igreja, eu acho que a mulher ela acaba tendo esse cuidado. Eu não posso sobrecarregar a mulher. Sim. Entendi. Ela é pastora, mas ela vai auxiliar, ela vai ser... Né, o cabeça continua sendo o homem. Então ela precisa auxiliar, ela não tem... isso é comprovado cientificamente. A mulher não tem psicológico, emocional para sobrecarregar os estresses de uma liderança. Isso é ciência. E é maravilhoso. Porque... É maravilhoso. Não, é muito bom. É verdade. E eu acho que por isso é que resulta. É porque eu vejo aqui que foi muito assim descoberta de maturidade, descoberta da vossa identidade, mas também de entender o papel do homem e da mulher, e depois dentro do ministério, equilibrar também, e é um espelho do que acontece já em casa. Não colocar idade, nem educação, nem experiência, e é algo que funciona, e é muito importante. E a pastora falando, eu tenho assim flashbacks bíblicos, perdoem-me, eu sou assim, que a pastora dizia, não sou assim a pastora, porque é a imagem do que é um pastor, mas Davi, atrás das malhadas, ninguém via um rei ali atrás. E nem os irmãos, nem ninguém. Então, acontece muitas vezes conosco. Nós não nos vemos, mas da perspectiva de Deus é diferente. Nós estamos ali focados naquele momento. E eu acho muito lindo o ministério aqui. E é verdade, as mulheres aqui têm um poder muito, muito forte. E se não for bem liderado, não até começa, mas não sustenta. E hoje eu acho que a pastora é apóstola, né? Viaja, faz a vossa missão, e a igreja continua andando e o ministério anda. Eu acho isso maravilhoso, né? a certeza de que aconteceu.